Irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé para estarmos orando. Iniciando mais um pouco, oramos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, pela vida, pelos livramentos, pela salvação eterna, pelas bênçãos concedidas. E pedimos, Senhor, também, Deus, tua bênção, proteção de trabalho, Deus. Se porventura, se algum nome Deus estiver em caminho, se possa conduzir a tua Pai na tua proteção, para que juntos possamos agora descer aos números. Abençoe esse local, guarda-se de todo mal, pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Vamos recitar nossa divisa, Salmo 122, verso 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 6. Hino de número 6. Hino de número 6. Todos acharam? A nosso Pai do céu, tributa lá do meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor de Cristo, grande amor, revela instruído, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos amador, com gozo e com fervor, o Trino Deus. Eternamente ali,
Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 15, versículos de 4 a 13. Romanos capítulo 15, versículos de 4 a 13. Romanos 15, versículos de 4 a 13. Eu lerei os versos pares e os irmãos lerão os versos impares. Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, seguindo Cristo Jesus. Para que concordes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos repetir todos o versículo de número 11. Versículo de número 11. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Um irmão com a palavra de oração, uma oração voluntária. Santo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o santo nome, pois o Senhor, tua Pai, merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Agradecendo ao Senhor por mais um dia estarmos na tua casa, reunidos, para estar assim, ó Pai, engrandecendo o teu santo nome e aprendendo mais a pessoa do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo livramento. Agradecemos ao Senhor, Pai, por mais uma porção da tua palavra lida. Agradecemos ao Senhor a liberdade, Pai, que nós temos de ter em nossas mãos e usá-la, Pai, a qualquer momento, estar assim, ó Pai, meditando a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. E suplicamos ao Senhor, Pai, uma bênção naqueles países que têm intolerância religiosa, Pai, os quais os irmãos não podem, Pai, cultuar, nem andar com a tua palavra em mãos. Que o Senhor possa estar assim, ó Pai, tendo misericórdia, guardando eles de todo mal. É isso que eu te oro e te agradeço, no santo nome do Filho amado de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, hino de número 67. 67.
poderá valer-nos entretanto aqui, por nós que tocando com o Pai Ele está, Ele nos ajuda e sempre ajudará, pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo ao louvor. 539, hino de número 539. Vejo no céu resplandente, no sol a clara luz. Quero viver tão somente, brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar. Nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Como um viver diligente, assim me quer Jesus. Sempre com o rosto contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. E triste pecado, Senhor, vem me guardar, sempre por ti amparado, desejo, ó Deus, andar. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se essa é a tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao lindo céu irei. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. 416, no número 416. 416. Filhos da luz que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória
com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, viver na luz, viver na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, longe de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paterna, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, filhos da luz, quando a final chegar, o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Ainda estaremos entoando o número 198, 198. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar, pois e viver, confiar só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhar, pois e viver, confiar só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos negou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhar, pois e viver, confiar só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia,
forte Redentor. Olhar, você viver, confiar só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por essa primeira parte, pelos hinos doado, ser também na continuação, a mensagem de Deus, que possa abençoar o teu servo, e que a palavra mais uma vez possa falar aos nossos corações para a nossa edificação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tiago. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, peço um pouquinho de tempo para arrumar aqui. Aqueles que podem se coloquem em pé, reverente a palavra do nosso Deus. Vamos abrir 2 Timóteo 3,16, texto que nós estamos usando aí como nos nossos estudos. Segundo Timóteo 3,16. Depois a gente vai abrir lá em 2 Pedro. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender ou redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Também abra suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver, não estão achando aí, estou arrumando aqui. Manda vir para a leitura, por favor. 21 é? 21 somente. É 21? Só 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Poder se assentar. Mais uma vez, nós vamos recapitular um pouquinho o que a gente já viu. Se a gente está um pouco colocado aí.
nós estamos finalizando hoje com a última quinta-feira desse ano. Então, nós estamos recapitulando praticamente todo o estudo. A gente já viu que é bibliologia, o que significa doutrina, mas acompanhamos até aqui a formação do cânon do Velho Testamento, do Novo Testamento, a Bíblia como revelação inspirada, infalível, inerrante e autoritativa. Nós deixamos muito tempo aí sobre essa questão de inspiração e nós hoje vamos tratar do histórico das traduções que nós temos hoje. Alguma dúvida sobre o que a gente viu até aqui? Algum comentário adicional? Os irmãos têm total liberdade, tá? Da última vez, o irmão Otto não me corrigiu ou errei. O espinho na carne era de Pedro Otto. Era de quem? Paulo. Eu errei, irmão. O momento pode me corrigir, tá? Momentos que o senhor acaba trocando os nomes, mas tem que sair correto, tá? Então os irmãos podem me corrigir, não tem problema algum. Formação do cânon do Velho Testamento, nós vimos o que significa a palavra cânon, junco ou vara de medir. Daí que vem a nossa designação de que a Bíblia é a o nosso manual de fé e de prática, né? Nosso livro de fé e de prática. É nela que nós colocamos o nosso padrão, nos diz como viver de maneira correta perante Deus. Nós vimos a questão da inspiração do livro do Velho Testamento, a formação do cânon, a questão das evidências que nós temos aí sobre a formação do cânon, a continuidade profética. Nós vimos que não foi o povo judeu que acabou canonizando, né, os livros para poder somente reconhecer aqueles livros. Nós vemos aí o final do Antigo Testamento em que algumas igrejas porque é uma reunião, não é uma eclesia, então algumas igrejas entendem que o final do Velho Testamento não acabou em Malaquias, tiveram outros livros que são chamados apócrifos. E também a gente viu que não somente os livros que estão na Bíblia Católica, que são apócrifos, mas também existem vários outros livros. A gente viu alguns epígrafos, a diferença entre a visão católica e a visão tida como protestante, porque nós não devemos confiar nos livros apócrifos. Já no Novo Testamento nós vimos que existe uma diferença, né? Aqui já não existe um povo em si específico, mas vários povos, né? Várias pessoas de diferentes regiões, diferentes países, a Igreja de Jesus Cristo, que acabou reconhecendo as palavras que foram inspiradas, que foram das pessoas que foram movidas por Deus. A necessidade dos apóstolos, daqueles que andaram com os apóstolos, de escrever os evangelhos, logo depois as epístolas. Nós vimos que algumas epístolas, né, existem ali outras divergências, também que existe no Novo Testamento livros apócrifos, mas que nenhuma igreja reconhecida, ou seja, de renome ali, aceita esses livros. Hoje todas as igrejas que nós conhecemos, por padrão, aceitam todos os 27 livros. Aceita, digo, reconhece, tá, irmãos? Então não é a questão da igreja escolher qual livro que vai ser, não. É reconhecer a palavra que foi realmente inspirada por Deus. Os critérios que foram usados, né, a questão de ser um apóstolo ou alguém muito próximo dos apóstolos, a ortodoxia e ser um livro, algo que sirva de forma universal, ou seja, qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer linguagem poder entender, né, a mensagem de Deus. Os critérios, a ordem que nós temos no Novo Testamento, porque nós temos condições históricas e até mesmo, digo, científicas
de dizer que o Novo Testamento ele é um texto que pode ser confiável, muito mais confiável que qualquer outro texto que nós temos na humanidade. Então nós vemos aí falar de Aristóteles, nós vemos falar de Platão, esses filósofos que as faculdades aí estudam, que colocam em prática nas vidas deles, esses pensamentos, essa maneira de ver a sociedade. E nós vemos que o tempo entre a escrita original e a cópia que nós temos desses homens foram muito grandes, e que nenhuma cópia bate com a outra, e que a quantidade de cópias é muito pouco. Então, de Aristóteles mesmo tem somente 49, e nenhuma é igual à outra. Já no Novo Testamento nós sabemos que nós temos 1.600, e quando nós comparamos uma cópia com a outra, uma taxa de acerto de mais de 99,5%. Nós vimos a questão da Bíblia que falar o coração da pessoa, as questões envolvendo inspiração verbal, o que é inerrante, o que é infalível. A Bíblia não erra, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não tem o intuito de explicar tudo sobre a vida, mas simplesmente as questões espirituais, e naquilo que ela diz, ela não erra, ela não se contradiz. Na verdade, sempre quando alguém tenta derrubar a Bíblia, tenta procurar algum vestígio sobre algum assunto que a Bíblia se contradiz, ele nunca encontrou, muito pelo contrário. Aqueles que foram buscar informação com o coração aberto acabaram se convertendo. Tem um livro lá em casa que um historiador, ele tentou de todas as formas estudar, ir lá para Israel, escavou, verificou, passou anos e anos estudando para ver se achava um erro na Bíblia. Não achou, se converteu. Ele se convenceu de que não, esse livro aqui ele é especial, tem alguma coisa diferente. Nós vamos hoje ver o histórico das traduções. Vamos orar, com a vida descendo. Pai, te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos de te servir. Agradecemos, Deus, por essa igreja reunida, pelo estudo da tua palavra. Nos ajuda, Deus, a entender e colocar em prática nossas vidas. Sabemos que somos seres limitados, Deus, principalmente pelos nossos pecados, nossas vaidades, nossos desejos internos, Pai. Mas nos ajuda a entender esse livro perfeito, ao qual o Senhor nos entregou, para estar falando nossos corações, Deus, e colocando em prática nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a entender a necessidade que nós temos de confiar ao Deus por fé, principalmente por fé ao Pai. Depois, ó Pai, com a ajuda do Espírito Santo, obter as informações necessárias para dar mais passos, ó Deus, em direção à santidade, em direção à maturidade cristã. É nisso que peço agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a tradução que ela é mais, digamos assim, que ela é mais citada, a gente viu ali do Velho Testamento, o cano fechou ali em Malaquias, ficou em propriedade dos judeus. Nós vemos que o Novo Testamento ficou em propriedade da igreja, a igreja reconheceu os livros. Só que houve uma necessidade de desenvolvimento durante o tempo de pegar esses escritos e traduzir. Citando um exemplo, na época de Jesus, lógico, a maioria dos judeus falavam hebraico. Entretanto, a língua padrão na época era o grego. Tanto é que o Novo Testamento era escrito em grego. Aí temos uma situação em que aquele povo daquela época, alguns não falavam hebraico, já tinham quebrado aquela questão de linhagem, alguns já tinham entrado para o secularismo, e nós vemos também a necessidade dos gentios lerem, dos gentios que foram se convertendo ao cristianismo. E nós vemos, por exemplo, Cornélio,
um gentil, ele não tinha a obrigatoriedade de saber hebraico, apesar daquela questão do dom de línguas, né? Mas se nós pegarmos o contexto todo, nós vemos a necessidade das pessoas entenderem, lerem a Bíblia dentro do seu contexto cultural, ou seja, não ser obrigado a ler a Bíblia num formato em que ela de fato foi escrita. Se fosse assim, nós hoje teríamos a obrigatoriedade de cada um de nós sabermos grego, hebraico e aramaico. E alguns trechos do Velho Testamento são escritos em aramaico. Então imagine cada um que se converte, automaticamente Deus dá esse dom para a pessoa de saber grego, hebraico e aramaico de forma completa, de forma nítida. Isso seria um grande sinal para o mundo, lógico. E aí teriam muitas pessoas que iriam se converter, não por fé em Deus, mas pelo sinal que o povo está fazendo. Iam procurar essa religião, justamente porque todo mundo que se converte vai falando grego, hebraico. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é, na verdade, alterar o contexto em que a pessoa vive, mas a pessoa. E a pessoa, dentro do contexto, ela vai mudando o que entende-se, né, como a sociedade em que ela vive. Por isso que a igreja dentro de uma cidade, dentro de um bairro, ela tem a obrigação de ser luz do mundo céu na terra naquele bairro, naquela cidade, e lógico, fazendo missões para outros lugares. Então, o contexto em que as pessoas foram se desenvolvendo necessitou-se do Velho Testamento, no caso da Septuaginta, na versão da língua dele. Então, os líderes do judaísmo na Alexandria, um contexto ali de Alexandre o Grande, produziram uma versão modelada do Antigo Testamento na língua grega, conhecida pelo nome de Septuaginta. LXX, que é 70 depois eu vi. Palavra grega que significa 70. É certo que tenha sido concluído no ano 150 a.C. A LXX, em geral, é fiel ao texto massorético, como também são fiéis os outros do Mar Morto. Esqueci agora, V e V são números, algarismo romano, tá? LXX é 70 em algarismo romano, significando a simbologia dos 70 homens ou 72 homens, que algumas pessoas estudam onde foram 72, pessoas que desenvolveram essa tradução. E essa tradução, irmãos, foi antes de Cristo, cerca de 150 a.C., e provavelmente foi a tradução que foi utilizada ali no contexto de Jesus. Então, quando havia necessidade de se falar em grego, o Velho Testamento seria a Septuaginta. Uma dúvida sobre Septuaginta? Assim, eu vou passar bem de leve em cada tradução, tá? Para não gastar muito tempo e também por ter muita informação técnica. Então, por exemplo, no Instituto, o livro que nós damos foi um livro só, o pastor Beto que ministrou, foi um livro só. Ele parte muitas questões técnicas. Não cabe à igreja questões mais técnicas sobre a tradução, como foi feito, quem mandou, enfim. Há uma necessidade de saber que outras traduções e por que ela foi desenvolvida. As questões mais técnicas dependem aí de uma maturidade maior da igreja. A Vulgata Latina, que foi conhecida como uma edição popular. Note que a Septuaginta, ela foi uma tradução do Velho Testamento somente. Foi do antes de Cristo, então só tinha o Velho Testamento. E ela foi baseada no texto massorético. O texto massorético, ele é o texto que é usado hoje nas nossas traduções, nas Bíblias tidas como fiéis.
Então você tem aí 99% das Bíblias, aí, tirando algumas católicas, ela é baseada no texto maçorético. Temos a Vulgata Latina. No ano de 383, nós estamos aqui em 383 depois de Cristo. Jerônimo era um dos mais sábios do seu tempo, aí já entra uma pessoa específica, Jerônimo, e completou a revisão do Novo Testamento em latim. Houve uma modificação no contexto romano em que a palavra, a língua, ela foi sendo substituída do grego para o latim. O latim não foi uma língua inventada, foi uma mudança que houve na cultura grega, nos gregos ali, na cultura em que a igreja se iniciou, e que o latim acabou se tornando popular e a língua padrão, quando se juntou ali com os persas. Então, quando nós vemos, por exemplo, a igreja católica romana, quem é que geralmente utiliza traduções, ou muito antigamente utilizava como padrão latim, a língua latim? A igreja católica. A igreja católica usa muito latim. Então, o contexto em que ela foi desenvolvida, ou seja, a igreja católica surgiu no ano 300, era um contexto já de fala latina, já do latim ser a língua padrão. Começou a nova tradução do Velho Testamento em hebraico para o latim. Quem traduziu o tal Jerônimo? Essa é conhecida como a Vulgata e ficou sendo a base de todas as traduções por mais de 1000 anos. No Concílio de Trento, nós falamos sobre o Concílio de Trento lá na primeira aula sobre o cano do Velho Testamento. Nós vimos que o Concílio de Trento foi aquele que implementou os 7 textos apócrifos e as 2 tradições na Bíblia Católica. Foi proclamada autêntica e um anátema foi pronunciado sobre qualquer pessoa que afirmasse que qualquer livro que nela se achava não fosse totalmente inspirado em toda parte. Basicamente, ele pegou a Vulgata. A Vulgata, ela, quando foi cunhada, quando ela foi desenvolvida, ela não tinha os livros apócrifos. Jerônimo, quando fez a Vulgata, não tinha os livros apócrifos. No Concílio de Trento, lá em 1500, a Igreja Católica adicionou esses livros, depois da morte de Jerônimo, adicionou mais de 1000 anos depois, adicionou esses livros apócrifos no Concílio de Trento, colocou a Vulgata Latina como autêntica, ou seja, inspirada em toda parte, a tradução não original. E aí o que ela fez? Ela disse, olha, qualquer pessoa que dizer que a Vulgata e qualquer livro nela contido, inclusive os apócrifos, não é totalmente inspirada, é um anátema. E aí acontecia todo tipo de situação. A pessoa era morta, a pessoa era torturada. Por quê? Eu não aceito o livro de Judite como inspirado, o livro de 1 Tobias como inspirado. Ótimo, a Igreja Católica ele pegava e fazia algum serviço com você. Por isso que alguns batistas da época sofreram tanto, porque, lógico, tendo o Espírito Santo, sabendo que aqueles livros não eram inspirados, eles negavam. Não, eu não tenho, esse livro aqui não é inspirado por Deus. Isso aqui nem os judeus aceitam. Ah, mas é autêntica, nós colocamos aqui no concílio, o Papa ratificou, então você é um anátema, você vai ser castigado. Aqui, ó, irmãos, a Vulgata, se você parar para pensar um pouquinho, quando nós falamos de alguma coisa que chamamos vulgar, olha, aquela pessoa que vestido vulgar quando está. Basicamente isso aqui, ó. Vulgar significa popular, aquilo que é do povão, certo? É uma tradução latina que o povo entendia, o povo lia. Daí que vem a palavra vulgar. Então temos aqui até a Vulgata, ali no tempo. Temos o texto bíblico, quando ele foi desenvolvido, o original hebraico. Ele foi finalizado cerca de 400 anos antes de Cristo. Temos a primeira tradução do Antigo Testamento,
também antes de Cristo, chamado Septuaginta. Vem o Novo Testamento original, finalizado cerca de 100 anos antes de Cristo. E depois nós temos a tradução da Vulgata, que soma o Antigo Testamento e o Novo Testamento em latim. Foi finalizada cerca de antes do ano 400. Entenderam até aqui? Pode falar, irmão, se alguma coisa aí. Se eu souber responder, tudo bem, senão não se leve a responder depois. Nós já saímos aqui da Vulgata e já partimos para as traduções em inglês. Não há notícia, irmãos, de uma tradução depois da Vulgata que fosse traduzida assim. Não há uma informação concreta sobre nenhuma língua que tentou traduzir a Bíblia depois do latim para qualquer outra língua que não fosse o inglês, já no ano de 1300. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana dominava. Ela, depois do ano 300, quando ficou todo grande, ela somou as duas igrejas, somou com o Estado. Ela basicamente era um poder militar e poder religioso. Então, praticamente não tinha ninguém que podia com ela. Então, todos aqueles que tentaram promover uma tradução que não fosse a Vulgata, basicamente era morto. Então, eram poucos ali que provavelmente tentaram. Acredito que a Igreja de Jesus, ela continuou ali com os originais, mas também não há uma definição sobre isso. Tá? Um parâmetro 100% certo, pelo menos até onde eu estudei. Então nós temos a tradução daqui, do século XIV, do século XV em inglês. A primeira tentativa de tradução foi de John Wycliffe. Inclusive tem um dicionário dele aí, ainda até hoje. Foi entre o ano de 1320 a 1384. Diante da degeneração moral dos clérigos da Inglaterra, aqui já é na Inglaterra, sabemos que a Inglaterra tem fala inglesa, ele foi forçado na autoridade como oponente do papado. Então nós vemos aqui novamente a Igreja Católica em ação. Ele foi um oponente, uma pessoa contra a Igreja Católica. Afastou o latim escolástico como veículo de comunicação e dirigiu seu apelo ao povo inglês de língua comum. Então nós já temos aqui, já na Inglaterra, um povo que não falava latim. O latim ela é base para várias outras línguas, por exemplo, o espanhol, o italiano e o português. O português ele é baseado no latim. Então, já o inglês, ele não é baseado no latim. E as pessoas que, já no ano de 1300, já falavam uma língua diferente. O latim já não era a língua oficial, a língua popular da época. E qual era a necessidade de um servo de Deus, entendido até aqui como alguém que foi usado por Deus, tá? Não sei da salvação dele, não sou ninguém para dizer se ele foi salvo ou não, mas foi alguém que foi usado por Deus, foi um oponente ali da Igreja Católica. Então, qual é a situação que ele fez aqui? Ele viu a necessidade de traduzir a Bíblia para o povo, para a língua do povo daquela época. Qual era a língua? Inglês. Então, seus seguidores fizeram cópias à mão, ou seja, foram traduzidos à mão. As autoridades pegaram as cópias em inglês e queimaram. Em reincidência, queimaram a pessoa que portava a cópia. Queimavam a pessoa viva. Vai que morreu de casos naturais, mas queimaram e soltou. O que acontecia? Se alguém, ele mesmo, ou algum discípulo dele que estava ali fazendo as cópias da Bíblia na mão, traduzindo de um texto, seja da Vulgata, seja dos originais, e traduzindo para a língua inglesa, então, se algum policial, alguma autoridade da época pegasse essa pessoa, ela era notificada. Olha, Tiago, ouvi você com a Bíblia, viu? Na próxima vez você já sabe.
Se eu fosse reincidente, ou seja, eu continuasse escrevendo a Bíblia e alguém me pegasse de novo, aí me pegava vivo e me queimava na fogueira. Muito simples, ó. Caso de reincidência, você era queimado vivo. Engraçado que mesmo assim, nem ele e nem seus discípulos ali pararam. Muitas pessoas morreram. Ele em si ele foi fugindo para vários países, mas ele morreu de causas naturais. Mas sabendo da morte dele, a Igreja Católica pegou os ossos deles e mesmo assim queimou. Ele mesmo depois de morto, foi queimado. Você vê a raiva que a Igreja Católica tinha ali. William Tyndale, né? Não sei falar muito, posição em inglês para falar muito sério. Foi no ano de 1492 ao ano de 1536, ele publicou sua revisão do Gênesis. Você vê que em 1300 já tinha um movimento para traduzir a Bíblia para o inglês. Esse homem também, né, fez parte de um outro movimento para traduzir a Bíblia em inglês já no ano de 1400, já um pouco mais de 100 anos depois do primeiro. Ele foi sequestrado num Pérsia, levado à fortaleza de Bilbo, em Flandres. Ali continuou a traduzir o Antigo Testamento, continuou a traduzir, mesmo preso. Pouco antes de ser estrangulado e queimado sob a condenação de heresia, por traduzir os originais bíblicos para o inglês, gritou: meu Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Então, ele foi pego, foi queimado, a condenação dele foi heresia, porque ele pegou a Vulgata, ou pegou o original bíblico e quis traduzir para o inglês. Simplesmente ele morreu queimado. Mas hoje, irmão, será que temos coragem de sair? Às vezes não temos nem coragem de sair de casa para evangelizar e vai vir traduzir a Bíblia, né? Eu creio que o Espírito Santo pode agir, né? Eu creio que o Espírito Santo pode mover as pessoas a fazer por isso possível. Eu não duvido não de hoje aí ter homens e mulheres, porque eu vejo homens e mulheres morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas antigamente a situação era muito pior. E mesmo nesse contexto de homens e mulheres querendo ter a Bíblia na língua deles, né, ver o povo também lendo a Bíblia na língua em que elas foram alfabetizadas, as pessoas foram ensinadas a Bíblia ali na língua do povo, eles eram pegos, eles eram torturados, eles eram queimados vivos. E hoje, felizmente, a igreja de forma geral está meio adormecida sobre esse assunto. Nós vemos aí a Bíblia agora de Genebra. Essa Bíblia, irmão, ela vai entrar um personagem muito famoso, essa Bíblia de Genebra. Teve uma vez que foi o pastor Honório que esteve aqui, né, nessa igreja. Eu não vi muito, não deu para mim assistir, né, a palestra dele, que estava para lá e para cá, ajudando aí a liderança da igreja. Mas quando eu parei ali para assistir um pouquinho, uma coisa ele me chamou a atenção quando ele disse: eu não aguento ver um cristão batista bíblico com a Bíblia de Genebra na mão. Ele me chamou a atenção. Por quê, velho? Porque eu já tinha visto, né, pessoas batistas bíblicas com a Bíblia de Genebra usando como Bíblia padrão, usando como Bíblia de levar para o povo, de estudo. E já tinha até pensado em comprar essa Bíblia, né? Aí eu fiquei pensativo, por que disso? Né? A história dela é basicamente, né, que ela foi desenvolvida ali entre o ano de 1557 e 1560. Durante a perseguição, muitos reformadores, aqui já é na época da Reforma Protestante, a conhecida Reforma Protestante, da qual nós fazemos parte, vou reforçar novamente.
fugiram em busca de segurança. Quem? Os reformadores. Eles achavam aonde essa segurança? Em Genebra. Encontraram estudiosos da Bíblia. Aí tem o Miles, o John Knox, os quais produziram uma revisão que viria a exercer grande influência no povo da Inglaterra. Em 1557, um grupo de outras pessoas, chamado Guilherme, aí tem o nome dele aqui, cunhado de João Calvino. Então, esse Guilherme, que estava traduzindo a Bíblia em Genebra, onde leva o nome dela, que é cunhado de João Calvino, o reformador, produziu uma revisão provisória do Novo Testamento. Logo depois do Novo Testamento ter sido publicado em Genebra, foi iniciado o trabalho de revisar cuidadosamente toda a Bíblia. Em 1560 foi completado o Antigo Testamento, 1560 já é o final dela, completado o Antigo Testamento, e uma revisão do Novo que incluiu as mais recentes evidências textuais. E teve início a longa história dessa Bíblia. Em 1644, a Bíblia de Genebra já havia passado por 140 edições. O problema da Bíblia de Genebra em si, ela não é a tradução, tá? Eles pegaram o original e traduziram. A questão é que ela vinha com novos rodapés. Ela vinha com alguns estudos, assim como nós temos hoje. Com o intuito, João Calvino, com o grupo dele, de ajudar o povo a entender a Bíblia, eles colocaram algumas notinhas de rodapé. E aí, qual era o problema disso, a influência disso? Até hoje, a Bíblia de Genebra é uma Bíblia de estudo. Então, se você comprar uma Bíblia de Genebra, você vai ver que ela vai ter o texto bíblico, que ela vai ter os estudos, não como nota de rodapé. O problema é que ela tinha o intelecto e a doutrina calvinista por trás, desses estudos. E aí que acabou tendo influência em todo o círculo deles e, consequentemente, em todas as igrejas que saíram desse grupo, que tinham a Bíblia de Genebra, eles seguiam a mesma linha, porque eles seguiam os mesmos estudos, as mesmas estudos que tinha na Bíblia de Genebra. Então, por isso que ela é tão perigosa. Basicamente, eles desenvolveram a Bíblia implementaram não o texto, a tradução em si, mas com uma forma de estudo nova de rodapé. E aí essas Bíblias elas foram sendo populares no meio do povo. E aí, claro, o calvinismo, como hoje nós conhecemos, as doutrinas de Calvino, eles se desenvolveram de forma muito mais fácil. Nós temos aqui a Bíblia do rei Tiago, ou a King James. Tiago I, após a morte de Elizabeth I, desejava ser o pacificador na Inglaterra. Nós temos aqui, irmãos, nós vimos dois personagens, Wycliffe e tá, você vê que eles ainda estavam na Inglaterra, mas você vê que existiam já grupos formados por outros irmãos que não eram calvinistas, mas também que não eram católicos, e eles formaram um grupo. Então, um grupo tinha um pensamento, outro grupo tinha outro pensamento, e aí o que aconteceu? A Inglaterra já estava meio que formigando. E o rei Tiago, ele precisava pacificar isso, ele desejava pacificar esse povo que estava crescendo, esse povo cristão que estava crescendo, e que tinha diferentes traduções de Bíblia. Qual foi o intuito dele? Ele, tinha uma pessoa, o John Reynolds, o presidente puritano da faculdade de Corpus Christi na época, em Oxford, levantou a questão de ser feita uma versão autorizada, a mesma palavra que você vê lá no Concílio de Trento da Igreja Católica. A Igreja Católica autorizou a versão Vulgata, e somente ela poderia ser produzida, somente ela poderia ser estudada. Da mesma forma, lá na Inglaterra, ele desenvolveu, chamou um grupo de estudiosos e desenvolveu a tradução da King James. Então, essa Bíblia ela veio com um intuito de pacificar, ou seja, ser uma Bíblia para todos os partidos, todas as pessoas das igrejas que estavam sendo desenvolvidas.
O rei expressou seu apoio à tradução porque ajudaria a unificar traduções mais populares existentes na época. Assim foi nomeada uma equipe de tradutores convocada pelo rei. Eles seguiram a teoria implícita de equivalência formal, a gente vai ver isso daqui a pouco, e deu origem a King James, ou a versão não autorizada. E ela foi concluída em 1611. Essa Bíblia é muito famosa porque ela basicamente foi também para os Estados Unidos, então ela acabou se popularizando muito rápido. A tradução dela era muito boa e a maioria das igrejas na época realmente já receberam como uma versão, a melhor tradução da época. Eu tenho até aqui. Tenho aqui um exemplar da Bíblia King James em PTBR, tá? Então, se quiser comprar hoje essa tradução, você, se eu não me engano, mostra que tem uma versão dessa. Então, essa aqui ela também é de estudo, tá? Mas só que os estudos, pelo menos essa aqui, tem um cunho mais neutro, ecumênico, né? Tem muitos erros, mas tem muita coisa que você pode aproveitar. Então, basicamente, você tem o texto bíblico traduzido num estilo, o mesmo estilo da Bíblia King James lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Agora nós temos a nossa tradução, né? Nós vimos o desenvolvimento da Bíblia tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, e notavelmente eles foram o pai do cristianismo que nós entendemos como moderno, e eles que mais enviavam missionários. Por quê? Porque basicamente, aonde a Bíblia chega, irmãos, aonde a Bíblia é desenvolvida, onde ela é estudada, lógico, e ali naquele meio vai ter missões. Por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto em missões? Porque a Inglaterra também foi um povo tão abençoado, digamos assim, né? Um povo tão bem desenvolvido, porque eles também foram onde tem as maiores igrejas, basicamente os estudos que nós temos traduzidos em língua portuguesa, vem desse povo. Por quê? Porque desde muito cedo, 1300, 1500, eles já tinham a Bíblia traduzida na língua deles. Eles já estavam se desenvolvendo, já estavam lendo, já estavam estudando a Bíblia. Lógico, onde a Bíblia é estudada, onde a Bíblia é respeitada, ali surgem igrejas e ali se desenvolve o estudo ou o amor missionário. Né? Então, chegou-se agora ao Brasil. A tradução de João Ferreira de Almeida, né, ele foi nascido em 1628, na Torre de Taves, nas proximidades de Lisboa, em Portugal. João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, nós vamos ver que ele iniciou a questão de tradução muito cedo. Mudou-se para o sudeste da Ásia, após viver 2 anos na Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java da Indonésia. Almeida partiu para Malacca, na Malásia, e lá, pela leitura de um folheto em espanhol, ele leu um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica. Naquela época, essa questão de folheto era também muito pregada, né, a questão de desenvolvimento de folheto, hoje em dia não é tanto. Ele leu um folheto entre as diferenças da visão católica e da visão, no caso, evangélica, que a visão reformada, a visão protestante. E ele entendeu que a visão da Igreja Católica estava errada e se converteu ao que era entendido na época como fé evangélica. E ele iniciou-se, então, ele fez parte da Igreja Reformada Holandesa. Alguns dizem que João Ferreira de Almeida foi padre, mas temos que entender uma seguinte situação. Não há registro de ser padre na Igreja Católica.
Mas na igreja reformada holandesa, a igreja, quando ela se envolveu na reforma, ela ainda tinha muitos elementos do catolicismo. Então, ele foi um padre nessa igreja reformada aqui. Porque a igreja reformada, ele ainda tinha o título de padre. Padre, na igreja católica, significa pai. Padre, pai. Porque é entendido como pai espiritual. Tudo isso vem do latim. Tá? Como eu disse para vocês, a igreja católica tem muitas palavras, muitos desígnios, muitas descrições do latim. Então, padre significa pai, mas com a raiz no latim. Então, quando dizer que, olha, João Ferreira de Almeida foi padre, ele é igreja católica, olha, o padre que traduziu a Bíblia para você em português, viu? Não, a história não é bem assim. A história não é essa. A história não é que ele era padre da igreja católica, mas uma igreja que era formada na época ainda tinha a denominação de padre para os seus pastores. Assim como nós temos hoje igrejas que têm a denominação de bispo, também para exercer a mesma função. João Ferreira de Almeida, no ano seguinte, começou a pregar o Evangelho no Ceilão, hoje Sri Lanka, em muitos pontos da costa do Malabar. Não tinha ele ainda 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português. Ele ainda tinha 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português. Irmão, Deus usou João Ferreira de Almeida muito cedo. Muito cedo. Antes dos 18 anos, é um prodígio, digamos assim. Sabia as línguas originais, sabia o latim, era um homem muito estudado, e ele iniciou esse processo de traduzir a Bíblia, né, dos originais grego e hebraico para a língua portuguesa. Mas, lamentavelmente, perdeu seu manuscrito e teve que reiniciar a tradução em 1648. Ele, com 17 anos, começou a traduzir a Bíblia para o português, mas aí, durante esse período, ele perdeu essas traduções que ele já havia começado e teve que reiniciar a tradução em 1648. Por conhecer hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar os manuscritos dessas línguas, colocando sua tradução no chamado texto recepto, ou aqui seria texto recebido, no grupo bizantino. É o mesmo texto que é usado na King James, tá? O texto recepto é o mesmo utilizado na King James. No grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesa, francesa, a tradução de Bésia, que é a francesa, a italiana, a espanhola e a latina. A latina nós já vimos, que é a Vulgata. Ele traduziu a Bíblia do original, só que o estilo literário ele viu em outras Bíblias. Então, ele foi traduzindo, se você notar, você pegar uma Bíblia, você pega a Bíblia King James, você pega a Bíblia NVI, que nós vamos ver daqui a pouco também. E você olha o texto, você vai ver que o texto significa a mesma coisa, em 99,5% dos casos, mas o estilo literário, a forma de falar, as palavras que foram colocadas são diferentes. O que ele fez? Ele pegou e foi estudando os estilos literários de outras Bíblias que já existiam na época, e ele foi utilizando esses estilos literários na Bíblia em português. Então ele usou esses recursos para ajudar ele na tradução. Como é que ele pegou uma tradução já existente e a partir dessa tradução já existente ele fez a Bíblia em português, ele traduziu a Bíblia em português. Porque isso seria um problema. É você ter a Bíblia traduzida, por exemplo, você pega a Vulgata, e aí você pega essa Vulgata e traduz para uma outra língua, digamos, português. Então você tem original, tradução da tradução. E aí
o contexto, as palavras, a essência da palavra de Deus vai se perdendo. Se você for colocando tradução em cima de tradução, a essência da palavra inspirada de Deus vai se perdendo. Porque acaba, claro que tem casos e casos. Então, um missionário em um lugar remoto, ele quer traduzir a Bíblia para a língua daquele povo, ele vai saber o quê? Geralmente inglês, português, digamos que alemão. A origem do missionário é de um determinado país. Ele não necessariamente não é obrigado a saber grego e hebraico para traduzir uma Bíblia. Então ele vai traduzir a Bíblia com uma tribo, ele vai pegar a língua que ele já conhece, para quê? Para facilitar, para ser mais rápido para chegar a palavra de Deus para aquele povo. Mas, claro, como o desenvolvimento daquele povo for concluindo na caminhada cristã, aí vai surgindo outras pessoas que vai traduzir a Bíblia do original. Então, a maioria dos missionários traduzem tradução da tradução. Tá? Então, para facilitar o trabalho que ele tem de traduzir a Bíblia, eles escrevem a Bíblia da tradução deles e traduzem para a língua do povo daquele local. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento. Em 1681 surgiu o primeiro Novo Testamento em português. João Ferreira de Almeida concluiu em 1676. Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo. E ao falecer, em 6 de agosto de 61, havia traduzido até Ezequiel 41, 21. Ele não conseguiu traduzir toda a Bíblia de Gênesis a Malaquias. O Velho Testamento ele não conseguiu, ele morreu antes. Ele morreu quando estava traduzindo Ezequiel 41. Em 1748, o pastor Jacobus, esse é o nome dele, Paulo de Arco, da Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida. E 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes. Estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Nós vemos, irmãos, como Deus vai trabalhando na vida das pessoas. Eles vão jovens, 17 anos, perdeu os manuscritos que ele já tinha feito. Ele poderia simplesmente deixar a palavra, eu não quero mais saber disso, eu perdi. É a vontade de Deus, eu não traduzi a Bíblia, eu já perdi minhas cópias. Não, mesmo assim, ele, mesmo diante de um fracasso grande, que é muito tempo perdido, ele continuou a traduzir a Bíblia, voltou desde o começo e começou a traduzir a Bíblia. Nós temos hoje, irmãos, na grande maioria das nossas Bíblias, o nome dele estampado na capa. João Ferreira de Almeida. Um homem que foi, com certeza, usado por Deus para abençoar tanto o povo brasileiro como o povo de Portugal. Em 1673 a gente tem a lista, né, da passagem de tempo. Em 76 ele concluiu a tradução do Novo Testamento. 81 a data da publicação na Holanda. Em 91 a morte de Ferreira. 53 publicação da Bíblia. Em 19 tradução impressa da Bíblia completa em português, um único volume. Então, em 1819 foi traduzida a Bíblia completa em português em Londres, em um único volume. Em 1898, a revisão da tradução, que leva o nome de Revista e Corrigida. Revista e Corrigida nós temos também, muito popular no nosso meio, foi finalizada em 1898. Em 32, houve uma versão em Portugal. Em 53, a revista atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Em 68, a publicação dos Padres Partinos, que é uma coisa católica. 93, a revista e atualizada, segunda revisão. Em 95, a revista e corrigida. Pronto, temos aí a história da Bíblia que vocês provavelmente têm em mãos. Se vocês
não tem nenhuma NVI, eu também não tenho nenhuma King James. A Bíblia que você tem na mão foi esse histórico, começou em 1600, veio João Ferreira de Almeida, foi usado por Deus muito novo, não era católico, apesar de ter iniciado sua vida no catolicismo, né? Levou o título de padre devido à igreja reformada da época ainda usar esse título. Então, ele não conseguiu completar, teve um fracasso no meio do caminho. Mesmo assim, ainda continuou com o propósito na vida dele de traduzir a Bíblia. Morreu, não conseguiu traduzir a Bíblia completa. Um amigo dele finalizou o trabalho. E o trabalho dele é inestimável para o povo brasileiro. Quantas pessoas se converteram lendo a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida? Quantas pessoas de língua portuguesa se converteram lendo a palavra de Deus na tradução que ele trabalhou? Eu me converti lendo uma série. Almeida Origem Fiel, leva o sobrenome dele. Deus usa homens, Deus usa mulheres para levar a palavra de Deus para outros países, para outros lugares. Na época que Almeida, a perseguição já não era tão ferrenha, você vê que já não tem mais questão de tocar fogo. Isso acabou com o rei Tiago, King James, foi um marco, porque aquele povo que estava traduzindo agora a Bíblia escondida, agora tinha uma versão autorizada para eles. Eles não precisavam mais se esconder. Já tinha uma versão em inglês em mãos. Mesmo assim, muita gente morreu, muita gente foi usada, muita gente foi castigada, muita gente perdeu pai, mãe, filho, muita gente foi usada por Deus muito cedo ou muito tarde. Para nós termos a Bíblia hoje em nossas mãos, chegar em casa e você colocar no seu armário e deixar lá, tomando poeira, domingo, pegar a Bíblia. A história da Bíblia, para chegar em nossas mãos, né, se você pegar a Bíblia, se você parar para pensar, pode até escorrer sangue. As pessoas confiavam em Deus de tal forma, entregando as próprias vidas, para que nós hoje pudéssemos ter nossas traduções em nossa própria língua. Nós devemos dar valor a esse livro sagrado. E nós temos dois tipos de tradução, irmão. Hoje tem muito problema com isso. A forma da equivalência formal, é o que nós usamos nas nossas Bíblias, e a equivalência dinâmica ou funcional. Qual é essas duas técnicas de tradução? A versão que prioriza preservar a forma e a estrutura do texto original sobre a forma que seria mais inteligível na língua receptora, ainda que, evidentemente, elas pendam a ser entendidas pelo leitor, palavra por palavra. Essa é a forma da equivalência formal. O que significa? Se você não tem lá no grego pedra, eles vão traduzir como pedra. Se está traduzindo lá colchão, eles vão traduzir lá como colchão. Se está traduzindo lá como árvore, árvore. Na língua receptora, ou seja, se está traduzindo grego, eu vou usar uma palavra que mais se aproxima daquela palavra ali, da língua destino, da língua que vai receber o Evangelho. Então, é a equivalência formal. Ela não necessariamente se preocupa com o resultado. Se vai dar para você entender muito bem, se vai ser muito inteligível, se vai ser... se você vai conseguir compreender aquelas palavras ali que geralmente são difíceis. Eles não se preocupam com isso. Qual é o intuito? Eu quero o máximo de zelo para traduzir o mais fiel possível do texto original. Acertos do título fiel aos textos originais, né? Almeida corrige fiel, porque ela usa a equivalência formal. Ela pega o texto bizantino, pega o texto grego
e traduz ali, essa palavra é essa palavra em português, essa palavra é essa palavra em português, essa palavra é essa palavra em português. Então, palavra por palavra, equivalência formal. Já temos outro. A equivalência dinâmica ou funcional, as traduções que são baseadas nela, estão menos preocupadas em traduzir de forma consistente uma determinada palavra grega ou hebraica. Se esse contexto sugere um sentido diferente para essa palavra, as traduções da equivalência dinâmica ou funcional frequentemente transformam uma fase passiva em ativa, refletindo um estilo melhor. Por exemplo, eu fui agredido por ele, se tornaria ele me agrediu. Então ele não traduz palavra por palavra. A equivalência dinâmica, ela vai ler o contexto, vai ler aquele trecho da Bíblia, vai dar um entendimento, isso aqui significa o que para o português, é isso, então eu vou traduzir dessa forma. Vou dar um exemplo de equivalência dinâmica. É bem popular entre a gente, essa Bíblia aqui, ó. A maioria você já conhece. Nova Bíblia Viva. Eu usei muito quando era convertido, para entender algumas passagens. E a tradução dela é equivalência dinâmica. O que ela faz? Ela pega o texto original e ela vai traduzir da melhor forma possível que se entenderia com o português. Ela não está preocupada em manter as palavras do original. Ela está preocupada em manter o sentido do original. Qual é o perigo disso? Quem é que vai dar o sentido? Quem está traduzindo. Então, se ele acha que o sentido é esse, então ele vai traduzir dessa forma. Por isso que as Bíblias, por exemplo, a Bíblia Viva, nenhuma igreja, que pelo menos que eu conheço, tem ela ou permite ela como padrão. Tá? Uma Bíblia não é usada em culto. Claro que o convertido pode se valer dela, porque não tem um entendimento ainda de Bíblia e tal. Mas um crente que já tem aí, já tem um bom tempo caminhando com Jesus, vai substituir ela facilmente com a Bíblia que tem a tradução de equivalência formal. Tá? O entendimento dela é para que você consiga entender o que o texto está dizendo. Mas o problema dela é que o texto, o sentido dela é determinado pelo tradutor. O tradutor pode dar o sentido que ele quiser. Nós temos, irmãos, aí que o tempo não vai dar muito, só temos 5 minutos, mas nós temos várias versões, né, de Bíblia nas nossas disponíveis, né, tanto na internet como você comprar. E é interessante saber exatamente o que eu estou comprando, o que eu preciso. Um novo convertido, você pode dar uma Bíblia de equivalência dinâmica, um novo convertido. Por quê? Ele está tomando papinha ainda. Ele não tem a necessidade de saber algumas palavras que são realmente difíceis. Mas a igreja deve trabalhar essa pessoa para começar a entender a Bíblia na equivalência formal, porque ela vai refletir o original. Temos Bíblias que é mesclada, ou seja, existe a maior parte em equivalência formal e algumas partes em equivalência dinâmica. O exemplo mais popular dessa Bíblia desse tipo é a NVI, Nova Versão Internacional. O que ela faz? A maioria dos textos ela traduz de forma formal, por isso que ela acaba se parecendo com as Bíblias de João Ferreira de Almeida, mas ela tem alguns trechos de equivalência dinâmica. Então ela fica mais fácil de ler. Mas, novamente, existe esse problema da influência do tradutor na Bíblia. Então você vê que as pessoas que trabalharam antes, né, até 1600, 1700, até 1800,
Eles não tinham isso na cabeça deles de pensar no texto que é o que vai ficar melhor para o Obed entender. Então vai ser assim, então eu vou escrever assim. Não. O objetivo deles até 1800 era: qual é a palavra de Deus? É essa, então eu vou produzir assim. Mas o mundo foi sendo desenvolvido, e aí acabou aparecendo esses erros. Tá. Eu vou citar um exemplo, irmãos, de como um trecho da Bíblia ela pode ser determinante para algumas questões. Vou dar um exemplo. Olha só, eu tenho irmãos, a Bíblia Thompson, muito conhecida aí de seminarista, famosa Bíblia Thompson. Ela usa a Almeida edição contemporânea, uma Almeida que tem uma questão de texto que ela usa. Mas vou citar um exemplo aqui. A ACF ela não é perfeita de maneira alguma. A tradução perfeita é original. Ela tem a autoridade do original. A ACF ela não é perfeita, ela erra. Tá? Por exemplo, a questão do batismo, né? Que em vez de traduzir por imersão, ela traduz batizado em água, em vez de traduzir por imersão. Inclusive, a Bíblia Thompson também tem o mesmo erro. Tá? Então, assim, a grande maioria dos erros que você provavelmente vai encontrar na ACF, você vai encontrar nas todas as outras. Bom? Mas vamos lá. Bíblia Thompson, Lucas, vocês podem abrir suas Bíblias aí. Lucas 2, capítulo 33. Aqui a gente tem até um trecho que foi o irmão Ronival acabou pregando esses dias aí sobre Simeão. E nós temos aqui Jesus. Em Lucas 2,33 está falando sobre Jesus. E diz assim, na ACF, diz assim: e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. José. Agora, talvez sua Bíblia esteja assim. Na Thompson diz o seguinte: 2,33. O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que dele se diziam. José é o pai de Jesus? Não. A Bíblia Thompson traduz José como pai de Jesus. A ACF traduz o nome dele, José. Então note como uma pequena diferença. Eu tenho vários exemplos, não somente a Thompson, mas de outras Bíblias também. Só tenho aqui eu não tenho tempo, irmãos, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui judaica. Ela também é um queridinha aí do pessoal que estuda. Deixa eu ver aqui se eu pego o texto. Em Gálatas 2. Abre essas Bíblias aí em Gálatas 2. Atos, Paulo, Romano, Coríntios. Olha só,
Na sua tradução, em Gálatas 2, versículo 15 ao versículo 19, Gálatas 2, do versículo 15 ao 19, vai dizer assim, olha, na minha CF diz o seguinte: nós somos judeus por natureza. Quem está falando aqui, Paulo, falando aos judeus, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar naquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, que é muito conhecido. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, vamos ler um pouquinho o que diz a tradução judaica. Temos aqui um judeu atrás disso aqui. Há um judeu que ele é tido como um judeu messiânico. Tá? O judeu messiânico é aquele que não abandona completamente o judaísmo, entretanto, ele continua com as práticas do judaísmo. Ele não abandona completamente, mas continua com as práticas. O que ele diz aqui no versículo 15 ao 20? Olha só. Somos judeus por nascimento e não pecadores. Mesmo assim, percebemos que a pessoa, olha só, percebemos que a pessoa não é declarada justa por Deus com base na guarda legislativa dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente na confiança do Messias Yeshua. Portanto, nós também devemos olha o que ele fala, nós também o que? Tem a lei e tem Yeshua para ele, Jesus. Então ele coloca a lei também para ser cumprida. E o texto na nossa tradução é muito específico. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Agora o que ele diz? Portanto, nós também devemos depositar nossa confiança no Messias Yeshua e nos mantermos fiéis, para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança no Messias. Vou repetir de novo. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Messias Yeshua. Não é a total confiança. Não é a total confiança. E nos mandamentos fiéis, para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança no Messias, e não na observância. Olha o marabalismo que ele faz com a palavra lei, e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Ou seja, os mandamentos da Torá ainda permanecem ativos para eles. Para quem traduziu, permanece. Não depende da Torá. Pois, mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será declarado justo. Porém, mediante a observância legalista, ou seja, ele precisa da Torá e ele precisa de Jesus. Ele precisa dos dois. Jesus não é suficiente para ele. Versículo 17. Se, porém, procuramos ser declarados justos por Deus, mediante nossa união com o Messias, descobrimos que somos pecadores. Não será o Messias auxiliar ou cúmplice do pecado? Então será o Messias auxiliar e cúmplice do pecado?
de modo algum. De fato, se reconstrua a escravidão legalista e para a interpretação legalista errônea, a fim de viver em um relacionamento sincero com Deus, quando o Messias for executado, versículo 20, quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri, para que o meu ego orgulhoso não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida demonstrada pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, uma tradução que ela leva todo o conceito judaico, da guarda da lei, da guarda da Torá, como obrigatório. Novamente, qual é o problema de não conhecer tradução, de não conhecer Bíblia? Você vai acabar cometendo vários erros. Vários problemas. Por quê? Porque quem está traduzindo a Bíblia aqui, ele vai levar o conceito dele para a tradução. Se é um judeu que acredita na Torá, ele vai traduzir, vai contorcer o versículo do que Paulo falou, um exemplo, para dizer: você tem que guardar a Torá, não que você é legalista, mas tem que guardar. E também acreditar no Messias. Então, irmãos, eu tenho uma outra tradução aqui, mas meu tempo expirou. Tradução de Hélio de Menezes, a LTT, que é uma tradução literal. Ele pega ali o texto e ele traduz literalmente palavra por palavra. Também tem erros, também tem os problemas dele. Ele acredita, por exemplo, no divórcio, com base no Velho Testamento. Mas ele não traz isso para o texto, ele traz isso em ordem de rodapé. Então, livro de estudo é muito problemática se você não tem um conhecimento ainda formado sobre algumas doutrinas. Ela chega a ser perigosa. Não é não recomendada, mas chega a ser perigosa. Então, devemos sempre, irmãos, orar a Deus, para que quando nós lemos a Bíblia, nós possamos ter a versão ou a melhor tradução possível para que Ele fale em nossos corações. A Bíblia judaica vai ser útil para a cristão? Vai. Para estudo, vai. A Bíblia NVI vai ser? Vai. A Bíblia Viva foi uma vez na minha vida? Foi. Mas o cristão tem que entender: cada momento da vida, cada passo que ele dá, é um passo de maturidade, é um passo de crescimento, é um passo de entendimento, é um passo para se tornar a imagem de Jesus. Se esse passo que eu dou, a de maturidade, de aproximação com Deus, cada vez mais eu vou me aproximando do que é realmente fiel, do que foi realmente posto por Deus para mim, para a minha vida. E Ele está usando outros recursos para trabalhar nossa vida durante esse período. Que Deus assim abençoe os irmãos. Então, os que irmão Davi pode orar para finalizar. Irmão Josué, não, irmão perdão, irmão Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, para estar assim, ó, para terminar a tua palavra. Meu Pai, com todos esses estudos que foram feitos, trazendo, ó Pai, a tua palavra, que possamos a cada dia, ó Pai, estarmos assim, aprendendo e guardando, levando, ó Pai, adiante o conhecimento da tua palavra. Nós sabemos o trabalho que deu, ó Pai, até chegar às nossas mãos, e possamos valorizar, ó Pai, a tua palavra, e ser com regresso aos nossos lares, para que possamos chegar aos nossos lares na atuação e na proteção, ser com o restante dessa semana, no sobrevivente, e que possamos estarmos aqui, ó Pai, no domingo, juntos para estar sempre mais a tua palavra na sua vida.
te oro e te agradeço, que foi no nome de Deus Filho. Amém. Irmãos, 2:22 de Atos, né? 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Irmãos, depois de suas orações particulares, são despedidos.